Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você recebe isso no seu coração? Amém. Que alegria mais uma vez, pastores. Obrigado pela honra que me deram de usar aqui, estar usando esse culto, ocupando esse púlpito. É uma honra muito grande, né? A gente sabe que não é qualquer pessoa, né, que a gente entrega o microfone, o púlpito. Então eu sou pastor também, a gente sabe como a gente prima, né, por este lugar. Porque nós queremos e entendemos que a palavra de Deus, o temor de Deus precisa estar ocupando este lugar. Então, muito obrigado, uma honra e parabéns pela igreja linda, linda, linda e maravilhosa, né? Então, mais assim, para conhecer assim, né, os irmãos, rever os irmãos ali, né, de Londrina, né? A gente é também de lá, embora desde 91 estamos em Curitiba, e fui 13 anos, né, eu caminho com o ministério do pastor Pio Carvalho, né, e trabalho com o Pio desde o começo da ABA praticamente. Fomos pastores de jovens da Comunhão Cristã ABA por 13 anos, e aí depois o Pio nos desafiou a abrir uma igreja nessa cidade chamada Fazenda Rio Grande. Então a gente sempre fala lá na fazenda, o pessoal fala, pô, você é fazendeiro? Amém, recebo, né? Eu estou indo para a fazenda, e lá na fazenda, eu estava na fazenda, e minha casa é na fazenda, e daí o pessoal falou, pô, esse pastor metido, né, trabalha, né? Não, recebo essa palavra, fazenda, né? Mas a Fazenda Rio Grande é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, né, ali na saída para Porto Alegre. Então, nós estamos ali trabalhando há 7 anos, temos 3 filhas, né? Eu sou um homem de 4 mulheres, né? Como eu falei ontem aqui, imagine o suplício no shopping, né? Imagine, que coisa impressionante. Mas, enfim, é uma alegria. Temos ali, está aqui a Priscila, minha esposa também, está conosco aqui, então foi uma honra. Muito obrigado. Eu quero, sem mais delongas, eu quero ministrar uma palavra ao coração da igreja, uma palavra que me impactou bastante e eu gostaria de dividir com vocês essa palavra tão linda. Eu peço a você que abra comigo a sua Bíblia, um texto bastante conhecido, né? É gostoso e desafiador pregar textos conhecidos, né? Porque puxa, o que dá mais para tirar de um texto como esse, né? Mas tem coisas tremendas, e Deus me levou a ver esse texto de um ângulo interessante, e eu quero compartilhar com vocês. João capítulo 14, versículo 2 em diante. João capítulo 14, versículo 2 em diante. Diz os estudiosos que todo bom pregador repete pelo menos 4 vezes o texto, né? Então, João capítulo 14, versículo 2 em diante. Né, que as pessoas vão ali procurando e tal. Então a gente está aí. Então João capítulo 2, 14, João 14, 2 em diante. Olha só que texto lindo, né? Meu Deus, poderíamos ficar aqui dias e dias nesse texto. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas, conforme a versão. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que coisa linda isso. Jesus quer que você esteja onde Ele está. Não é maravilhoso isso? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E aí o texto conhecidíssimo, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amados, que texto tremendo, maravilhoso, lindo, profundo demais. Esse texto aqui é de uma profundidade assim, né, que as partes abissais do oceano, as mais profundas, não chega nem perto da profundidade. E não somente esse texto, mas qualquer palavra de Jesus, qualquer expressão que Jesus fala é de uma riqueza, de uma profundidade. Por isso não tem como você pegar algo que Jesus disse e definir 100%. Isso é uma verdade absoluta. Ela é verdade, sim. Existem ângulos tremendos e maravilhosos. E eu tenho certeza que você já ouviu N mensagens nesse texto e, sem dúvida nenhuma, maravilhosas, poderosas, lindas, verdadeiras. Mas Deus me fez meditar nesse texto de uma
de uma forma interessante. Quando você e eu, gentios, que não somos judeus, lemos esse texto, escutamos esse texto, é lindo, maravilhoso, mas quando você lê esse texto para um judeu, quando Jesus falou isso para fariseus, judeus, praticantes, fariseus, estudiosos, praticantes da lei, praticantes da religião judaica, esse texto aqui, Jesus quase que levou uma pedrada na cabeça. Essa frase aqui, Jesus correu um risco de vida ao citar essa frase. Quando mesmo a frase, quando Jesus se diz filho de Deus. Isso era de um absurdo tão grande para um judeu ouvir uma frase dessa, porque eles se diziam filhos de Abraão e não filhos de Deus. E aí Jesus se coloca na posição de filho de Deus, e também nos coloca na posição de filhos de Deus. Mas esse texto também, quando Jesus citou essa frase, Jesus quase apanhou, ele estava correndo um risco de vida. Por quê? Porque Jesus estava mencionando algo aqui nesse texto, na mentalidade, na cosmovisão de um judeu, esse texto aqui chega quase uma heresia, do ponto de vista judaico. Por quê? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu vou para o Pai. Eu vou para o lugar mais poderoso, maravilhoso que existe, que é a presença de Deus Todo-Poderoso e Deus Pai. E ele coloca, eu vou para o Pai. Ele não diz, eu vou para Deus. Eu vou para o Pai. E ele diz, e aí os discípulos falam, mas... E aí Jesus termina a frase dizendo, vocês sabem o caminho. Por que Jesus diz isso, vocês sabem o caminho? Pergunta por quê? Porque vocês são judeus. Todo judeu sabe o caminho que leva a Deus, mas eu estou não levando vocês a Deus, estou levando ao Pai. Por quê? Porque o caminho que Jesus estava mencionando ali era a Arca da Aliança. Vocês conhecem o caminho do templo. Vocês conhecem que para entrar na Arca da Aliança precisa passar por uma porta, por uma segunda porta, por uma terceira porta e chega na Arca. Só que vocês nunca chegaram, porque só pode chegar uma pessoa lá, que é o sumo sacerdote. Uma vez por ano, um homem escolhido por sorteio tinha esse privilégio de entrar nesse lugar tremendo, privilegiadíssimo, que era a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. O lugar ali na Arca da Aliança, o santíssimo lugar. E Jesus lhe fala, Jesus é maravilhoso, né? Jesus aqui... Entenda bem a expressão que eu vou usar aqui, não é isso, mas parecido com isso. Jesus chega a ser até um pouquinho irônico aqui. Tipo assim, vocês conhecem o caminho, né? Conhecem nada. Vocês nunca entraram e nunca vão entrar lá dentro. Mas eu quero levar vocês aonde vocês nunca imaginaram chegar. E vocês não vão conhecer Deus, vocês vão conhecer o Pai. Uau, 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 que coisa linda. E aí então Jesus fala... esse caminho. E aí Tomé fala, mas nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos esse caminho. Para Deus até sabemos, mas para o Pai... Daí Jesus fala, então tá bom, vou ajudar vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus citou essa palavra, ele estava dizendo, eu sou a primeira porta, a segunda porta, e a terceira porta, porque quem conhece o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão e os demais templos, né? O templo de Ezequiel, que nunca existiu, né? Mas foi profetizado em Ezequiel. Quando a primeira porta, que era a entrada do tabernáculo, aquela porta chamava caminho. A segunda porta, que era a porta do santo lugar, composto por 5 colunas, também chamava-se a verdade. E a terceira porta que dava acesso à Arca da Aliança chamava a vida. Aquela que foi rasgada de cima e embaixo, o nome daquele véu chamava-se a vida. Então pode estudar lá, você vai encontrar isso, o caminho, a verdade e a vida. Agora, Jesus fala, para você passar, para você chegar, você tem que trilhar esse caminho aqui. Mas Jesus aqui é tão lindo, porque meditando nesse texto e entendendo sobre essas 3 portas, olhando o tabernáculo de Moisés,
e não o templo de Salomão e os outros. Olhando o tabernáculo de Moisés, não eram portas, eram cortinas. Era um pano. A última, para vocês terem uma ideia, a última cortina que foi rasgada de cima e embaixo, ela tinha mais ou menos 1 palmo de espessura, um pano. Era muito grosso. Não sei como é que fizeram um pano tão grosso, mas era grosso o negócio. Ao ponto de ninguém chegar. Né? Uma vez, né? Como eu falei, chegava lá. Mas então, pensando nessa ideia de cortina, me veio um tema para essa mensagem. Em vez das 3 portas, eu coloquei um tema nessa mensagem. As 3 capas de Deus. Deus tem para mim 3 capas. Pastor, por que 3 capas e não 3 portas? É porta também, tá? Por favor, pode continuar pregando porta também. Mas eu quero, didaticamente, para aquilo que eu quero ensinar você, eu quero colocar o tema capa. As 3 capas de Deus, que Deus tem para a vida, para você. Ontem a irmã profetizou aqui, né, para mim, para a Priscila aqui, sobre troca de capa, não é verdade? As 3 capas de Deus. A capa do caminho, a capa da verdade e a capa da vida. Ou seja, para você estar na presença de Deus, aleluia, você precisa ter 3 capas sobre as suas costas. Quando você tem as 3 capas sobre você, você experimenta com propriedade a plenitude da presença de Deus. As 3 capas. Quando a gente fala de capa, na Bíblia, capa, lembra lá o filho pródigo? A primeira coisa que o pai mandou trazer, traga anel, traga sandálias e traga uma túnica, uma capa. O José, quando sai da prisão, tira aquela roupa, coloca uma capa nova. Capa na Bíblia tem um significado profético tremendo. Capa na Bíblia falam de 3 coisas. 3 coisas fala capa. Capa fala de... Primeira coisa, capa fala sobre autoridade. Então, se você tiver um sonho um dia, que alguém botou uma capa em você, ou você viu uma capa, ou, sei lá, um sonho com capa, caiu uma capa, voou uma capa. Capa fala de autoridade. Então, eu estou ensinando você já umas dicas para você interpretar sonhos, interpretar visões. Não precisa nem ter muita revelação. É assim. É que nem A letrinha assim é A. Capa também é como uma letra. Ela tem um significado. A capa fala, em primeiro lugar, de autoridade. Capa também fala de proteção. Cobertura, proteção. Capa da chuva, proteção do sol. Proteção de dardos, proteção. Capa fala de cobertura, proteção. E a terceira característica de uma capa, ela fala de honra. Quando eu quero honrar alguém, eu coloco uma capa. Nós estamos acompanhando bastante aí o STF, os julgamentos aí, né, essa questão toda. Quando tem lá os ministros do Supremo, vocês percebem que eles estão sentados naquela mesa quadrada ali. Cada um tem uma capa preta sobre as suas costas. Eles são juízes do Supremo Tribunal Federal, né? Então, uma autoridade tremenda. Então, honra. Eles são honrados, eles são distintos entre os demais juízes do país. Eles são grandes autoridades. Então, vamos lá ver se você aprendeu. Capa fala de autoridade, proteção, honra. Então, quando a gente está falando que nós temos as 3 capas de Deus, essas 3 capas, caminho, verdade e a vida, vão trazer para mim verdade, proteção e honra. Então, nós temos, aleluia, a autoridade do caminho, a proteção do caminho, a honra do caminho. Nós temos a autoridade da verdade, a proteção da verdade, a honra da verdade. Nós temos a autoridade da vida, nós temos a proteção da vida e nós temos a honra da vida. Meu Deus! Coisa tremenda isso. Agora, olha que coisa interessante. Então, tudo que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer colocar essas capas. Mas, pastor, me explique melhor um pouquinho essa questão de capa. Para nós entendermos isso, eu preciso explicar um pouquinho para você o tabernáculo de Moisés, principalmente. Eu dei muito tempo aula de tabernáculo, Jesus no tabernáculo, mostrando Jesus no tabernáculo de Moisés. Eu gosto muito disso, é linda essa matéria, é fantástico a questão do tabernáculo.
Quando o tabernáculo era construído, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, a primeira peça que Deus mandou Moisés fazer, peça para o povo que traga uma oferta para me fazer uma tenda, um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Quando ele deu essa ordem, a primeira peça foi a arca. A peça mais sagrada foi a arca. E Deus então dá toda aquela dica sobre a arca. E Deus então começa a dar as dicas para Moisés de dentro para fora. Deus, quando mandou construir o tabernáculo, Ele mandou construir de dentro para fora. Isso já revela aqui um princípio de Deus na minha vida e na sua vida. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Não adianta você arrumar um casamento por fora se por dentro não arrumou. Não adianta você querer dar cartinha de amor para sua esposa se o seu coração não está mudado com ela. Então por isso que muitos cursinhos, principalmente aqueles cursos meio americanizados, né, porque os americanos gostam muito disso, né? Aqueles cursos assim, fala para isso, tá, declare, fala. Queridos, é aqui dentro. É mudança de coração. É mudança de algo interno. Então Deus começa de dentro para fora. Não é verdade? E Ele começa então, a própria arca, Deus fala assim, cubra a arca de ouro de dentro para fora. Você não ia pegar o ouro, pegar a madeira de acácia, e você tinha que pegar o ouro, o primeiro lugar que você ia passar o ouro não era fora da caixa, era dentro da caixa. Depois por fora da caixa. E depois que fez a arca, a próxima coisa que construiu foi a vida, a capa da vida. Então imagine a arca aqui, e aí então faça agora uma tenda, faça agora uma porta, faça agora uma capa. E depois agora construa os demais elementos, o candelabro, a mesa dos pães com 12 pães, coloca lá o altar de incenso e faça uma segunda porta chamada verdade. Fecha tudo isso agora e agora faça lá fora a bacia de bronze, faça lá o altar de sacrifício e faça por último, a última coisa que você coloca é a porta. Pum, caminho, a capa do caminho. Isso foi feito assim. Agora existe um mistério aqui. Deus também falou assim para Moisés: Moisés, quando vocês estão no deserto, peregrinando pelo deserto, a tenda ela tem a facilidade de montar e desmontar. Ok? Quando ele foi fazer isso, é o seguinte: quando a nuvem ou a coluna de fogo se mexer, vocês desmontam tudo, guardem, empacota tudo e segue a nuvem, ou segue a coluna de fogo. A nuvem parou, a coluna de fogo parou, primeira coisa que vocês montam, não é a tenda de vocês, não é a casa de vocês, a primeira coisa que vocês montam é o tabernáculo. E a primeira coisa que eles montavam é nessa ordem, eles montavam. Então, imagine, estão viajando, a nuvem parou, vamos montar. Primeira coisa que eles colocavam, a arca, até o caminho. A nuvem mudou, mexeu, de desmontar. Primeiro desmonta o caminho, desmonta de fora para dentro. Para montar, de dentro para fora. Para desmontar... Aleluia. É assim. Mas pastor, o que tem a ver com tudo isso? Tem a ver o seguinte. Querido, isso aqui é tremendo. Isso aqui tem tudo a ver com Jesus, com a obra de Jesus, com o que Jesus fez. Quando a ordem que Jesus cita, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ordem que ele estava falando? Da ordem de desconstrução ou de construção? A ordem de desmontagem ou a ordem de montagem? Caminho, verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para vocês montarem o padrão perfeito, estatura de varão perfeito, precisa ser esse caminho. Só que tem uma notícia linda, maravilhosa, digna de todo aleluia, glória a Deus. Ainda não, calma. Digno de todo aleluia, glória a Deus que você possa dar. Essa ordem de montagem, de desmontagem, essa ordem que ele fez, caminho, verdade e a vida, essa ordem ele já fez.
Na cruz do Calvário, na obra redentora de Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu vou passar pelo caminho, eu vou passar pela verdade, eu vou derrubar a vida, porque eu vou rasgar isso aqui, e eu vou chegar na arca, e agora eu vou dizer para vocês: vocês não precisam vir aqui, vocês já estão aqui comigo. Porque esse caminho para chegar ao Pai, ninguém consegue fazer. Isso é obra de Cristo. Isso chama-se a graça. A graça de Deus. Aleluia. A graça significa que Jesus fez esse caminho. Jesus fez tudo isso. Jesus passou pelo altar de sacrifício, pela cruz do Calvário. Jesus passou ali pela bacia, naquele bacia de espelho. Jesus foi ali, tinha um altar, o candelabro, mesa de pães, o altar de sacrifício, de incenso, e chegou na arca. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. A arca não representa a presença de Deus. A arca representa o lugar aonde Ele se manifesta. Ó, tem um mistério aqui. A arca não é Deus. A arca é onde Ele se manifesta. Por que eu estou dizendo isso? Quem é a arca no tabernáculo? Quem é a arca no tabernáculo? Esse nosso está muito, diga-se, mais particular. Eu. Você é a arca. Você é o lugar aonde a presença de Deus se manifesta. Meu Deus! Você é o lugar agora. E queridos, você não conquista isso. Você recebe isso pela fé. Se você tentar fazer isso, você está anulando a obra de Cristo. Você está dizendo: o que Cristo fez não precisa, Jesus não fez bem feito, agora sou eu que vou fazer. Se você acha que o seu dízimo, a sua oferta, o seu servir a Deus, o vir à igreja, fazer o culto, se você acha que isso que vai fazer você agradar a Deus, você está errado. Não são as nossas obras que agradam a Deus, mas é a nossa fé que agrada a Deus. Meu Deus. É a nossa fé. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível, é impossível, é impossível, é impossível agradar a Deus. E o que é fé? É crer naquilo que Ele fez. Qual é a maior demonstração de honra, reconhecimento, louvor e adoração que você pode dar a Cristo? Fé. Não adianta cantar, se você canta sem fé, se você canta sem não adianta nada. O que chega como aroma agradável a Deus, não são palavras, não são melodias, não são dinheiro, não são trabalhos. O que chega nas narinas do Senhor como aroma suave é a fé. Aleluia. Se você saiu da sua casa hoje e veio para esse culto por causa da fé que você tem. Se você dizimou, ofertou hoje aqui, por causa da fé que você tem. Como o irmão falou aqui, não é por alegria, mas essa alegria é motivada por essa fé. Ontem falamos aqui com os casais sobre fé. Amém. Jesus já fez isso. E agora Jesus está dizendo aqui para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora para arrepiar. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês são a vida, a verdade e o caminho. Não, você não está pegando. Você não está pegando. Eu vou ajudar você a pegar. Jesus diz: eu sou o processo que te leva ao Pai. Mas agora vocês são o processo que vão a partir do Pai. Meu Deus!
Agora não é chegar ao Pai o objetivo, agora é ir através dele. Eu não tenho que chegar a Deus, eu tenho que ir através dele. É porque eu estou com o Pai que eu vou, eu não vou até o Pai. Existem umas músicas aí, ó, mas tem uns compositores de música que precisam dar uma sua. Não, não tem, são queridos, né? Amamos eles, amamos, tudo bem, mas precisa de revelação. Eu escuto algumas músicas que são lindas, melodia maravilhosa, mas teologicamente tudo fora. Por exemplo, leva-me ao Santíssimo Lugar. Como leva-me? Se eu já estou lá. Não, teria que ser, leva-me a partir do lugar. Porque quando eu estou dizendo, Deus, eu quero ir até aí, Deus, eu quero chegar até aí, Deus, eu quero chegar à tua presença, Deus, eu quero entrar na sua presença, meu Deus, que oração mais boba é essa? Nós não vamos na presença de Deus, nós estamos. Não sei se você está pegando isso. Amado, isso é uma mudança de mente. Glória a Deus. Nós estamos na presença de Deus. Porque Cristo nos trouxe neste lugar. A Bíblia diz, nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma coisa, querido, que você precisa crer. Meu irmão, não tente fazer tanto sacrifício para entrar na presença de Deus. Faz 10 dias que eu estou jejuando porque eu quero entrar na presença de Deus. Não, filho. Já pensou, pastor Samuel, os seus netos aqui, fazer jejum 10 dias para ir visitar o senhor? Vô, agora eu posso chegar aí? Meu Deus do céu. Como é que eu vou chegar? Mas Deus, para que tanto sacrifício para chegar na presença se Jesus já fez tudo isso? Ele rasgou o véu. Jesus está dizendo, tudo aquilo que a lei exigia eu já fiz. Tudo aquilo que o próprio meu pai exigiu. O meu pai criou a lei. O meu pai disse que era assim. E eu vim para cumprir a vontade do meu pai. E o meu pai disse que teria que fazer o caminho, uma cruz, o altar de sacrifício, tudo isso eu fiz. Agora vocês não precisam mais fazer. Agora vocês já vêm direto para cá. Uau! Agora vocês vêm direto para cá. Mas pastor, e se eu pequei, eu não tenho que ir na presença de Deus? Não, meu Deus, se você pecou, simplesmente levante sua mão em sua cabeça e fala, pai, pequei. Amém. Nós precisamos honrar mais a obra de Cristo. Porque a obra de Cristo é muito mais poderosa que eu e você imaginamos. Amém. Estamos aqui. Agora que estamos aqui, aleluia. Queridos, você já está aqui. E por que você está aqui? Porque você é filho de Deus. Ninguém vem ao Pai. E eu vos mostro um caminho mais excelente, o amor. O amor ali troca amor por Pai. 1 Coríntios está revelando não um sentimento. 1 Coríntios 13 não revela um sentimento. 1 Coríntios 13 revela uma pessoa. O amor, né? Ali não é um sentimento. O maior sentimento que existe é o amor. Não. O maior sentimento, o maior que existe é o Pai. É o Pai. Meu Deus. É o Pai. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tivesse o Pai, de nada valeria. Com o Pai, no Pai, eu tudo posso, eu tudo suporto, eu tudo creio, eu tudo... Quando eu era menino, falava como menino. Mas agora que eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. O que significa esse texto?
Menino é a época do escravo. Adulto é a época do filho maduro. Gálatas capítulo 4 diz: o herdeiro, quando é menino, em nada difere do escravo, e ainda que seja herdeiro. Mas quando ele amadurece, ele deixa as coisas de escravo. E ele agora pensa como filho. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos tempos, nos falou através do Filho. Porque agora é de pai para filho, e não de Deus para servo. Não, você não escutou isso. É de pai para filho, e não de Deus para servo. Entenda bem o que eu estou falando. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas eu posso falar algo para você? Não, para escandalizar. Sabia que existe algo maior do que Deus? O que é maior que Deus? Sendo que não existe nada maior que Deus. Não é maior do que Deus, é uma expressão maior do que Deus. Agora Deus é o seu Pai. Jesus só chamou uma vez Deus de Deus, que foi quando ele estava cheio de pecado na cruz, o meu e o seu. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto isso era só Abba. Foi tão gostoso quando eu fui para Israel. Não sei se vocês viram lá em Israel. Eu vi um monte de criancinha. Eu estava lá no aeroporto, tinha um monte de judeuzinho assim. E assim, a nossa igreja é Abba, né? O nome da nossa igreja é Comunhão Cristã Abba. E daqui a pouco as crianças: Abba. E eu: meu Deus. Aí eu descobri, daí eu entendi que eles estavam chamando o pai deles. E Abba significa papaizinho. É o paizinho querido, é o pai da intimidade. É o pai, é o tratamento de quem tem liberdade. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não existe nada que se compara a Ele. Ele é o meu Pai. E Jesus fez tudo isso na cruz para que você tenha esse privilégio. Então entenda bem, né, que eu falei Deus é maior do que Deus aqui, né? Há uma expressão maior do que a expressão Deus. Sim. Ok, eu até aqui só fiz a introdução da mensagem. Que agora eu posso começar a pregar. Porque eu tinha que ensinar vocês algumas coisas aqui. Agora que eu sou a arca, eu sou o lugar aonde Deus se manifesta. Deus habita, através do Espírito dele. Coisa linda. Agora que eu tenho aqui, Deus chega e fala para você, né? Vem aqui, querido, faz favor. Eu gosto de fazer teatro. Você manja de teatro, não? Eu gosto de fazer teatro. Não, fica assim, frente para lá. Agora está aqui, um homem de Deus, aleluia. O local aonde a presença de Deus se manifesta. Existe uma tampa sobre ele. Sabia que tem uma tampa aqui em cima, né? Uma tampa que chama-se propiciatório. Nessa tampa existe a arca e existe uma tampa. A tampa e a arca são duas coisas diferentes. A arca é o que guardava o maná, as tábuas, a vara. A tampa é onde ficava presa 2 querubins prostrados. Por quê? Porque é onde Deus aparecia. A palavra propiciatório significa cadeira de propiciação. Propiciatório também significa cadeira da graça. Aonde Deus te é propício. Deus se assenta no trono da graça. E o trono da graça está na sua vida. Não, você não está entendendo. O trono da graça está na sua vida. Não, você não entendeu ainda não, está quase entendendo. O trono da graça está na sua vida. Aleluia! Aleluia! Sabe o que significa isso?
que se existe um trono da graça, uma cadeira da graça, a palavra no grego seria cátedra. Cátedra é uma palavra que mostra a maior autoridade no assunto. Numa faculdade, por exemplo, existem os cátedras. É aqueles que se assentam, é a maior autoridade, a palavra final sobre um assunto é o cátedra. O cátedra está na vida dele. A maior autoridade. E ele pega essa cadeira de autoridade e entrega. Você é o? Felipe. O Felipe. Ele entrega para o Felipe. E agora existe um trono na vida do Felipe. Deus está entronizado na vida do seu filho. Amém. E porque Deus está entronizado na vida do seu filho agora precisa reinar. Amém. Ele reina. A Bíblia diz, e nós fomos constituídos reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Lembra da coroa ontem que eu falei? Da fé, coroa para reinar, é tudo a mesma coisa aqui. Só que agora, pronto, já está aqui um homem coroado, a cadeira da graça está sobre a sua vida. Ele agora não prega a lei, ele prega a graça. Ide por todo mundo e dizei para as pessoas que o preço foi pago, que Jesus já morreu, que Jesus já fez, que é só vir, venham todos vocês, comprai sem dinheiro, adquira tudo agora pela sua fé. Essa é o reino. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus veio sobre ele. E agora ele precisa sair. Só que não pode sair. Já tem a coroa. Um rei já tem a coroa. Agora precisa. Meu Deus. E aí, na intimidade da intimidade, o pai, o filho. E ele chega para o filho. Filho, eu amo você. E eu gostaria muito. Existe algo que queima no meu coração lá naquela cidade. E eu gostaria que você fosse lá. E fizesse essa obra. E ele, sim, pai. Eu vou lá para cumprir a vontade do meu pai. Jesus falou, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. E aonde que Jesus descobriu a vontade do pai? Nesse lugar aqui. Que você não faz nada para entrar. Você só entra lá direto. Meu irmão, se você ainda não está vivendo tudo isso, você está bobeando, já era para estar lá. Amém. Não tem que fazer cursinho, não tem que fazer nada. Não tem que fazer campanha, não tem que fazer... Não, já é só crer. Agora, ok? Recebeu a revelação? Propósito, chamado. Como você quiser chamar isso. Eu estou dividindo o meu coração com você. Ok? Agora você precisa ir. Só que filho, agora... que você disse sim, eis-me aqui, eu vou. Lembra Isaías? Quem irá por nós? Eu acho tão tremendo Isaías, né? Quando fala lá que no dia que na morte do rei Uzias eu vi o Senhor estava sentado no seu trono, no sublime trono, blá, blá, e a hora do seu mano, blá, blá, blá. E aí ele fala, imagina, está lá o Isaías lá. E ele falando, eu queria tanto que alguém pregasse. Eu queria tanto que alguém pregasse. Eu queria tanto que alguém pregasse. E o Isaías ali. Escolheu. E aí o pai queimando o seu coração. Para ter alguém que pregue. Aqui tem um mistério que você vai arrepiar agora. Por mais que o pai revele o desejo para você, ele nunca vai te obrigar a você fazer. É isso que eu gostaria, Felipe, que você fizesse. Mas a decisão é sua, Felipe. Eu gostaria. E aí o que acontece com o Felipe? O fogo do amor do coração de Deus queima aqui dentro. E o Felipe olha para Cristo, olha para as mãos de Cristo furadas. Sabia que a mão de Jesus até hoje está furada? Sabia não? Sabia que quando Jesus levanta a mão lá no céu, os anjos veem uma mão furada? Até hoje. Jesus, quando faz assim no céu, ele vê um furo na mão.
nos pés, furados, até hoje. E vai ser assim para a eternidade carregar esse furo. Não vou pregar sobre isso, é outro mistério, mas enfim. E aí o Felipe olha para a obra de Cristo. Meu irmão mais velho, olha o que ele fez por mim. O meu irmão mais velho deu a vida por mim, por aquelas pessoas. E aí, assim como Isaías, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer ir, filho? Tem certeza disso? E aí, o desejo do pai está no coração do filho. E aí ele vai fazer no amor, na graça e no poder do pai. Uau! Então, topa? É isso mesmo que você quer? Sim. Tem certeza? Tá bom. Então, só que para você agora sair daqui da minha presença e ir até aquela cidade, aquele projeto, aquele negócio, aquele projeto lá, eu vou colocar uma capa na sua vida. E a primeira capa que ele vai colocar na vida do Felipe é a capa da vida. Capa significa autoridade, cobertura, proteção, honra. Então agora estou colocando a autoridade da minha vida. A minha vida vai te proteger. E eu estou honrando você, e todos saberão que você é o meu filho. A vida significa a vida de Deus. Aquilo que você faz por paixão, aquilo que você não faz por motivações erradas, você não faz para ganhar nada, você faz porque aquilo é algo pulsante dentro de você. Vida. E você também tem autoridade para levar vida. E vocês levarão vida. E aonde quer que você for, assim como o rio que saiu lá de Ezequiel, o rio que sai no tornozelo, no joelho, aquele negócio todo. E a Bíblia diz, por onde quer que esse rio passar, levará vida. E entrará no mar morto, no mar salgado, no mar morto, em Arabá. E ele tornará as águas mortas, salgadas, em mananciais de vida. O Felipe vai lá, não para fazer um projeto grande, não para ser famoso. O Felipe vai lá para levar vida de Deus. Mas se a minha mensagem aqui hoje não gerar vida em você, queridos, foram apenas palavras. E elas podem ser lindas, você vai sair daqui até talvez querendo pregar igual, ou pregar a mesma coisa, compartilhar com pessoas, mas isso não vai transformar nada. Vocês não querem ir embora? Jesus perguntou, vocês não querem ir embora? Um monte de gente levantou no meio do culto para ir embora. Já viu o pastor que está pregando? Um monte de gente começa a levantar assim. Vocês não querem também? Tem um monte de gente levando aproveito, porta aberta, vai junto. E ele, para onde iremos? Se só tu tens palavras? Palavras de vida. Palavras de vida. Não palavras de morte. O Pio tem falado muito, e sempre, todo domingo quase ele repete isso. Na minha boca existe palavras de vida e não de morte. Palavras de bênção e não de maldição. Porque na minha boca existe um milagre. Então sempre não estão os irmãos lá, o meu irmão começa a reclamar muito. Repita comigo, na minha boca. Pare de falar besteira, meu irmão. Pare de falar coisas de morte. Pare de falar coisas de morte sobre você mesmo e sobre os outros. Fale palavras de vida. Então a primeira capa é a capa da vida. E agora, ali. E aí ele dá um segundo passo. E agora nós vamos colocar outra capa. A capa da verdade. Ali nesse lugar chamado verdade, tinha uma mesa de pães, 2 colunas de 6 pães, 12 pães. Aqui um altar de ouro com 7 velas, candelabro. E aqui na frente da arca tinha um altar de incenso.
Então agora você, Felipe, para você fazer o projeto de Deus, você precisa, além da vida, você precisa ser revestido da verdade. O que significa isso? Pão fala de alimento. Só que a única forma de você comer desse pão, inclusive achar o pão, porque era um lugar escuro, a única forma de achar o pão era a luz do candelabro. Os pães significa a Bíblia. O alimento, o candelabro significa o alimento revelado. Revelação da palavra. Revelação. Quando você lê a Bíblia e tira daquilo ali uma revelação. O que é revelação? No grego, apocalipse. A palavra apocalipse significa revelação. A revelação de João. João teve uma revelação sobre o final dos tempos. Foi revelada uma verdade para João na ilha de Patmos. Eu quero revelar a verdade do fim. Para que vocês não sejam pegos de surpresas, eu vou trazer para vocês a verdade do fim dos tempos. Eu trouxe uma mensagem para os jovens esses dias na minha igreja. E eu falei, herdeiros do futuro. Queridos, escute e guarde essa frase. Guarde ela. Você não conheceu o teu futuro, você está sendo roubado. Eu vou falar de novo. Você não conheceu o seu futuro, isso é um roubo na sua vida. Mas pastor, a Bíblia diz que não pode ter adivinhação do futuro. Não estou falando de adivinhação. Adivinhamento. Eu estou falando revelação. A Bíblia, pode olhar na Bíblia. Quantos e quantos, menino mal nasceu, ou nem nasceu, nem estava no ventre e já se revelou o futuro dele. Está aqui o bebezinho aqui no colo. O futuro já está escrito. João estava lá na ilha de Patmos. Chegou num lugar e viu um pergaminho selado. Um pergaminho com 7 velas, 7 selos. E João falou, alguém por favor abre esse negócio aí para ler o que está escrito aí. Não. E João começou a orar, a chorar. Mas João começou a chorar, quem vai abrir os selos? Quem vai abrir o selo? Qual a ideia de abrir o selo? Nós precisamos descobrir o que está escrito no pergaminho. Quem é digno de abrir os selos? E aí um dos 24 anciãos disse, o Cordeiro, ele é digno de abrir os selos. E a hora que ele abriu um selo, sabe o selo, aquela velhinha derretida assim? A hora que ele abriu um selo, pum, quebrou uma revelação. Quebrou 2, a revelação. E conforme foi quebrando os selos, revelações foram sendo entregues. Olha o mistério. Você sabia que existe um pergaminho com selos na sua vida? Você sabia que existe pergaminhos com selo na sua vida? Você sabia, Felipe, que naquele lugar que você vai, existe um pergaminho? Só que você está saindo, Felipe, sem saber. Onde já se viu, Felipe, você dá um passo e ir para lá sem revelação? Você está louco? Você está maluco? Como que você vai ousar fazer a minha vontade e não sabe uma revelação? Você está maluco de querer fazer a minha vontade, fazer a minha obra sem revelação? Quem você pensa que você é, Felipe? Porque se você não tem revelação, o que você vai fazer? Se o Felipe não tem revelação, o que ele vai fazer lá? Vontade de quem? Dele, invenção de moda. Ele vai inventar. Pior coisa que tem, né, pastor? Aqueles pastores que pregam, Deus se move tremendamente, uma revelação, aí no outro dia não tem a revelação, ele repete a do outro. Não, é que ontem deu certo. Não, meu irmão, mas hoje é outro. Ou imitando os outros, pega a revelação dos outros. Quebrar o selo. Pá. E aqui, esse é o lugar de quebrar o selo. Esse é o lugar, aqui a capa da verdade é o lugar para você conhecer a verdade. Conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Lâmpada para meus pés é a tua
palavra e luz para o meu caminho. Conhecer a verdade. E aqui o candelabro vai mostrar e vai dizer, aqui Felipe, tá vendo? Pode comer esse pão aqui, coma. Aí essa é a verdade sobre aquele projeto, essa é a verdade sobre aquela família, essa é a verdade sobre a sua futura esposa. Cadê a esposa? Tá aí, não? Tá, né? A noiva. Não, mas futura esposa, amém. Qual é a verdade sobre ela? Qual é a verdade sobre vocês dois juntos? Lembra que nós falamos aqui do rema? Vocês precisam casar com isso. Vocês acham que quando Deus estiver lá no altar do casamento, vai fazer o que lá? Entenda bem o que eu vou falar. Quando você está casando, Deus tem uns segundos interesses. Ele olha para aquele casalzinho ali na frente. Oh, eu amo fazer casamento. Amo. Mas assim, sou vidrado em fazer casamento. E já tive muitas experiências em casamento. Experiências assim, as minhas melhores experiências sobrenaturais foi em dia de casamento. Arrebatamento. Já fui arrebatado um dia no casamento. Só tive que voltar porque senão os dois não casavam. Amados, não esqueçam um casamento que eu fiz. Os noivos estão vindo aqui, daqui a pouco eu estou parado. Para, tipo uma biga de aquelas romanas assim. Jesus em cima. Jesus desce do cavalo, daquela carroça. O louvor acontecendo e ele vai entrando pelo corredor. E o que me chamava a atenção era a barba dele. Eu não sei se eu sou um cara imberbe, eu não tenho barba, eu tenho dificuldade. Queria tanto ter uma barba bonita, não tenho. E Jesus vinha aqui com aquela barba linda. Eu não sei porque eu só olhava a barba dele. Não sei se foi a minha frustração, mas eu só olhava a barba. Eu olhava ali. E Jesus veio, e eu olhando, eu falei, Jesus. A presença de Deus invadiu aquele lugar. Jesus deu a volta e parou atrás de mim. Eu quase caí. E meio assim, não cai não, que você tem que fazer o casamento. Amados, todo mundo começou a chorar, pessoas chorarem. Os noivos começaram a assustar com o barulho, com a situação que estava acontecendo. Eu olhei para os noivos, calma, Jesus está aqui. Nossa. Ele chegou. Relaxa. Vai dar certo. Uau. Mas sabe por que Jesus estava lá? Porque Deus, Ele tem um propósito naquele casamento. Amém. Vocês vão casar, né? Daqui uns tempos aí? Sim, nossa. Agora, ano que vem? Oh, glória. Amém. Jesus tem um propósito. E Ele vai estar lá naquele casamento, o dia da cerimônia de vocês dois, só por causa de vocês dois. Não é por causa dos pais, não é por causa dos parentes, dos convidados. Só tem duas pessoas que podem trazer a presença de Deus naquele lugar. Vocês dois. Eu vou fazer casamentos, os pastores pregam, os noivos falam, pastor, faz evangelismo. Pastor, prega para os meus parentes. Não, eu não vou lá para pregar para parente. Eu não vou lá para pregar para o povo. Eu vou lá para falar com vocês. Eu tenho uma palavra para os noivos. Verdade. Deixa eu voltar aqui no caminho. Verdade. Agora você sabe a verdade. Essa é a verdade. E quando você tiver propostas, tem a ver com a verdade? Não, cai fora. Como que... pastor, é tão difícil tomar decisão. É difícil porque você não sabe a verdade. Devo fazer tal coisa ou não devo? Não sei, consulte a sua verdade. Simples assim. Qual é a verdade? Qual é a revelação que você tem? Quero comprar casa, quero comprar carro, quero casar, quero deixar de casar, quero... Qual é a verdade? E aí agora então ele tem a autoridade da verdade, a proteção da verdade e a honra da verdade. Jesus diante de Pilatos, né? E aí falando, Pilatos falando, Jesus falando, e ele quieto. Aí daqui a pouco Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho poder para te matar ou para te deixar vivo? Quando ele fala, tenho poder, Jesus estava quieto o tempo todo. Jesus só levanta a cabeça assim. Nenhuma autoridade você teria sobre a minha vida se do alto não te fosse dada.
Pilatos, sabe por que eu estou aqui? Pilatos, sabe por que eu estou aqui apanhando, que nem um cachorro aqui? Porque isso aqui faz parte da minha verdade. E eu só estou apanhando de você porque foi me revelado que você me bateria. Porque se não tivesse uma revelação de que você me bateria, você nunca encostaria a mão em mim. E aliás, os anjos dariam ordem agora e viria uma legião que me levaria embora. E por que Jesus se entregou à morte? Porque essa é a verdade. Você vai morrer. Meu Deus. Agora que você sabe a verdade, dá um outro passo. Quando chega nesse passo aqui, o tapete. Está no finalzinho do tapete. Quem não está vendo, então, um tapete ali. Então está no finalzinho do tapete. Esse aqui é o lugar, Felipe. Esse aqui é o lugar do sacerdócio. Nós somos reis, sacerdotes. Aqui, Felipe, você está tendo uma experiência sacerdotal. Presença do Pai, revelação. Mas agora eu te envio como rei. Quando você sair desse tapete, você é um rei. Só que para você sair do tapete, agora você precisa do caminho. E agora, filho, esse é o caminho. Andai nele. Nossa. Cada passo que você der, eu estou contigo. Esse é o caminho que eu tenho para você. Esses são os passos que você precisa trilhar. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas fique no caminho. Ficar no caminho aqui, lógico, ficar em Cristo, mas ficar naquilo que Deus pediu para você fazer. Permaneça no caminho. Aí de novo o texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque agora que eu tenho a vida e eu tenho a verdade, agora eu posso trilhar o caminho. Eu posso trilhar esse caminho. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Estava conversando ontem, o irmão o Adilson nos buscou, e falando sobre terra, cidade. Queridos, toda a bênção de Deus está atrelada a uma terra. Toda a vontade de Deus está atrelada a um lugar. Porque é nesse lugar que você precisa trilhar o seu caminho. E agora você tem as 3 capas. E agora, quando a nuvem se mexia, tão lindo isso, quando a nuvem se mexia, ou a coluna de fogo, eles pegavam a arca, embrulhava na vida, embrulhava no caminho, na verdade, embrulhava no caminho, colocava 3 capas em cima da arca, e agora o povo ia marchando pelo deserto. E assim entraram em Canaã. Muitos se perguntam por aí: onde está hoje a Arca da Aliança? Uns dizem que está na Etiópia, outros dizem que está escondido embaixo do muro, não sei de onde lá. Mas que importância tem onde está a Arca hoje? Aquela madeira, estou falando. Que vale aquilo hoje? Se eu me desse a Arca da Aliança para mim hoje, eu derreteria e faria um bom proveito com aquele ouro. Para que você quer uma caixa de madeira, se hoje você é a arca? Você é a arca. Você é a arca. Você é a arca andando pela terra. E aonde você vai, a presença de Deus vai. Aonde você vai, a autoridade. Aonde você vai. Obrigado. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos colocar em pé, vamos louvar, vamos aplaudir mais uma vez esse Jesus digno.